Afinal, as manifestações extraesofágicas da doença do refluxo gastroesofágico são do gastro ou do otorrinolaringologista? Isso é o que nós vamos tentar responder agora nesse vídeo. Eu sou Carla Granja, estou aqui com o Fábio Teixeira, nós somos do NAFAD, o Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo. E aí, Fabinho? Olá, Carla. Queridos amigos, essa é uma pergunta que pessoalmente eu não gostaria de responder, porque eu sou amigo de muitos e muitos otorrinos e é sempre um cabo de guerra da gente poder identificar, porque assim, o paciente muitas vezes, ou a via de acesso é o otorrino. Ele chega lá com a tosse, com o pigarro, ele chega com globos, com a manifestação toda orofaríngea, muitas vezes com ardor, com queimor, com uma dor laringeia. E esse paciente fica pulando entre um gastro e um otorrino, um gastro, um otorrino. O otorrino afirmando, não, você tem tudo de doença do refluxo. Eu faço uma laringoscopia, eu estou vendo hiperemia de aritenoide, você tem doença do refluxo. Vai para o gastro faz uma endoscopia, não encontra nada, não, você não tem doença do refluxo. E o paciente fica como um ping-pong. Na verdade, essa nova abordagem das manifestações extraesofágicas da doença do refluxo, Carlinha, o paciente é do otorrino, é do gastro, é da nutricionista, é da fonoterapia, o paciente é da psicóloga, o paciente é do pneumologista. Por quê? Nós estamos diante de uma nova realidade, de um novo cenário, cuja laringe agora faz parte de um eixo neuromodulador, de um eixo entre o cérebro e a própria laringe. Com essa percepção, nós temos aí um órgão extremamente sensitivo, que é a laringe, com qualquer mínima alteração da sua superfície, ela vai ter uma reatividade. É um órgão que não tem um bloqueio, não tem uma proteção adequada, porque apenas uma abertura do esfíncter esofagiano superior, permitindo apenas um refluxo, pode causar uma lesão. É um órgão cujo o mecanismo de retroalimentação de todos aqueles vetores, de todos os arcos reflexos que você possa ter, mantém um sintoma. Ele mantém um pigarro, mantém uma tosse, muitas vezes sem ter uma agressão naquele exato momento. Então, quando nós estamos diante de um paciente como esse, nós temos que abrir o leque, Carlinha, que muitas vezes esse paciente está passando por múltiplas e múltiplas abordagens terapêuticas, com o uso exacerbado do inibidor da bomba de próton, colocado muitas vezes por tempo muito prolongado, e ele não precisa muitas vezes de uma supressão ácida. Outra hora, o paciente tem múltiplos tratamentos com antialérgicos, corticoides, com antibióticos, e o paciente não tem uma doença infecciosa. Esse paciente tem uma doença sensitiva reacional. Então, quando nós estamos diante de um paciente como esse, nós temos que buscar, numa abordagem moderna, primeiro, caracterizar que fenótipo esse paciente apresenta. Nós estamos diante de um paciente obeso, estamos diante de um paciente que tem hérnia de hiato, estamos diante de um paciente que tem episódios constatados, tem uma evidência prévia da doença do refluxo. Esse paciente tem sintomas típicos da doença do refluxo, como pirose e regurgitação. É um paciente que nós estamos aí diante de uma possibilidade de um teste terapêutico com supressão ácida. E quando nós estamos falando de supressão ácida, muitas vezes nós não precisamos ampliar o leque de opções terapêuticas. O IBP, ao longo dos 40 anos, se mostrou extremamente eficaz. O que nós precisamos é adicionar mecanismos de retaguarda para ele. Então, nós precisamos muitas vezes de colocar um alginato, porque o refluxato não é só ácido. Ele pode ter um conteúdo biliar, uma pepsina, o paciente pode ter um mínimo episódio de agressão na orofaringe. E aí, colocando um alginato ao deitar ou após a alimentação, você pode melhorar principalmente aquele refluxato da bolsa ácida que fica em cima. Você pode colocar uma famotidina durante 28 dias por causa da taquifilaxia. Esse paciente pode melhorar a sensibilidade à orofaringe ou algum escape noturno. Esse paciente, Carla, muitas vezes pode precisar de uma mudança súbita do ritmo de vida com a perda ponderal. Mas se o paciente já desencadear o sintoma, ou a tosse
por um episódio de simplesmente não uma broncoaspiração, mas um episódio de um reflexo na parte distal. Ou o paciente desenvolve um reflexo laringeu, esse paciente precisa de um neuromodulador. E aí nós precisamos usar mão ou de uma pregabalina, ou de uma gabapentina, ou de um tricíclico, para poder adicionar a um inibidor da bomba de próton quando necessário. Cerca de 25% dos pacientes só que realmente precisam de uma supressão ácida. Então, se nós colocarmos esse paciente para uma super investigação, muitas vezes colocando endoscopia ou uma impedância ou pH-metria de forma desenfreada, buscando um diagnóstico, nós vamos ter um custo adicional à saúde. Então, talvez esse paciente, esse racional de multiespecialidades, que o paciente passa a ter um olhar 360 graus sobre o sintoma, sobre a característica, sobre o fenótipo que ele apresenta. Se esse paciente for um jovem estressado, passando por algum momento de grande adversidade na vida, se um paciente tiver uma hipersensibilidade externa no corpo, uma fibromialgia, se o paciente está com hiperatividade ou uma hipervigilância, o paciente está com globos, o paciente está com resposta sensorial, está com alteração cognitiva, o paciente está com queda de humor, o paciente está com interpretação daquele momento de vida. Então, quando estamos diante de um paciente com esse, vamos perguntar: como é que está a sua vida? Sente, observe, estamos num mês que vale a pena ter um abraço. Acompanhe o seu paciente. Muitas vezes um abraço ou uma entrevista vai ser muito mais valiosa do que uma endoscopia, de uma laringoscopia ou de uma impedância ou pH-metria. Mas organizando o nosso colega, a laringoscopia inicialmente vai ser para afastar a lesão orofaríngea. Tem que ser feita, Carla. Todos os pacientes tem que ser feita uma laringoscopia com otorrino para afastar a lesão. Se o paciente puder fazer parte desse novo arsenal de raciocínio diagnóstico e nós pudermos daí ter uma lucidez, se ele vai responder a um inibidor de bomba de próton, deve ser empregado no mínimo 12 semanas, dose dobrada, 30 minutos antes do café da manhã, 30 minutos antes do jantar, acrescentando as outras medicações. Só depois que nós podemos, então, avaliar realmente se esse paciente vai ou não para alguma outra abordagem. Mas lembrando, quando esse paciente não tem nenhum sintoma típico ou quando um paciente não tem nenhuma abordagem fenotípica para uma doença do refluxo, pense, esse paciente precisa muitas vezes de uma remodelação laringea, o paciente precisa de um psicólogo, de um nutricionista ou de uma equipe multidisciplinar. Não é isso, Carla? É isso. Essas são as múltiplas faces da doença do refluxo gastroesofágico. Acompanhem nas nossas redes os próximos vídeos. Nós vamos continuar destrinchando esses aspectos da doença do refluxo. Um grande abraço.